Olá, boa tarde. Quarta-feira, 17 de janeiro, agora meio-dia em ponto. O NT Sul começa agora, ao vivo, em transmissão digital em Cachoeira do Sul, pelo canal 11.1. Atualize a lista de canais da sua TV para sintonizar o sinal digital. Lembrando que a TV precisa ser digital ou, se for mais antiga, precisa ter um conversor digital. Aí é só atualizar a programação automática de canais para assistir a TV Novo Tempo em melhor qualidade de imagem. Estamos transmitindo também pela internet. Acesse facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e envie sua mensagem para a gente. A inflação já é uma velha conhecida do consumidor brasileiro que não acredita mais nos números oficiais. Mas afinal, como a inflação é calculada? Porque existe sempre a impressão de que ela é maior do que os valores divulgados. Você pode até não entender de economia e detestar matemática, mas a inflação faz parte da sua vida. Toda vez que você liga a luz, vai ao supermercado ou quando abastece o carro, até ao pegar um ônibus, ela está em tudo. E apesar de complicar as nossas contas, o conceito é simples. Inflação é qualquer aumento no preço de produtos, verificada durante um determinado período. Existem dois tipos, a de demanda e a de custos, e geralmente elas acontecem ao mesmo tempo. Se aumenta mais pessoas interessadas em consumir aquele produto e não tem mais desse produto no mercado, automaticamente as pessoas vão querer vender ele por mais. Isso é olhando pelo lado do comprador, aí se chama inflação de demanda. Há um outro tipo de inflação que se dá pelo lado do produtor, que é a inflação de custos, né? Por exemplo, passagem de ônibus. Se aumentar salário, combustíveis, o empresário vai repassar via o valor, esses custos para a passagem. Hoje são inúmeros os critérios considerados para o cálculo da inflação. Eles também mudam de acordo com a natureza do bem ou do serviço. Na prática, o índice é calculado ao se fazer uma média matemática entre valores diferentes de um mesmo produto de um mês para o outro. Apesar de ser uma variação de preços, a inflação não é sentida da mesma forma por todas as pessoas. Nem todas as pessoas consomem o mesmo produto ou se utilizam no mesmo produto. Um exemplo característico é o aumento dos combustíveis, que nós tivemos de julho até agora um aumento de 25%. Se eu não tenho veículo, pelo consumo direto de combustível, eu não sofro o efeito dessa inflação. Eu possivelmente vou sofrer esse efeito quando eu for no supermercado e eu verificar que os produtos aumentaram. Por quê? Produtos que dependem de transporte vão ter esse repasse do aumento dos combustíveis para aqueles produtos. De um lado, a frieza dos números e indicadores oficiais. Do outro, a realidade de quem lida todos os dias com a variação dos preços em supermercados, bares e restaurantes. Dois mundos que nem sempre estão em harmonia. 2017 mal foi embora e já entra para a história. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, fechou o ano em alta acumulada de 2,95%. É a menor taxa desde 1998. Então, o que justificaria os preços altos praticados pelo mercado? Para este economista da Fundação de Economia e Estatística, a resposta é simples. É que a cesta básica utilizada pelo governo para medir a inflação não é exatamente a mesma que chega à mesa dos brasileiros. O padrão utilizado pelo IBGE às vezes não se encaixa especificamente no padrão de consumo de cada consumidor. Tá? Isso pode acontecer primeiro porque o IBGE ele constrói seu índice com base numa renda familiar mensal de 1 a 40 salários mínimos, ou seja, conforme a pessoa se encaixa dentro dessa faixa, ela pode ter uma cesta de bens um pouco diferente daquela considerada pelo IBGE. Conforme o economista, quem menos sente a elevação no preço da comida é quem prefere gastar um tempinho no supermercado e se alimentar em casa. Alimentos como grãos e frutas não sofreram aumento nas gôndolas, realidade muito bem aproveitada por quem descartou há muito tempo os restaurantes. Sai mais caro comer fora. Em casa tá mais barato. Se tu aproveitar as ofertas, assim, sai mais em conta.
Já quem prefere as refeições fora acaba gastando mais, pois o aumento nos serviços, como gás e eletricidade, também pesa no bolso do consumidor final. Este restaurante na zona sul da capital se manteve sem aumentos durante 8 meses, até que não teve mais jeito. Isso tinha que ser feito até porque nós temos muitos custos aí que puxam para cima, o gás, a mão de obra da manutenção do restaurante também, produtos, o hortifruti, o peixe foi um produto que subiu muito nos últimos meses, a carne vermelha no final do ano também puxou bastante os custos para cima. Claro que sempre há quem discorde dos especialistas. Esta aposentada, por exemplo, diz que gasta menos comendo fora. Eu como muita salada verde. Se eu vou fazer em casa, sobra, eu boto fora. Então eu já tive um gasto a mais. Eu boto no prato exatamente o que eu vou comer. Se eu fizer uma refeição em casa, sempre eu farei a mais. O CRAS do bairro Noêmia, aqui em Cachoeira do Sul, será transferido para um novo prédio no bairro Tibiriçá, ao lado da Supercreche Municipal. A inauguração acontece no próximo dia 26, às 10 horas da manhã. O repórter João Paulo traz os detalhes. Programado para as 10 da manhã do dia 26, a inauguração do CRAS Cidadania no bairro Coab. Na verdade, a mudança de local do CRAS Noêmia aqui para o bairro Coab, em prédio próprio, secretário. Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. É uma alegria. Estamos na frente do novo prédio do CRAS Cidadania, no bairro Tibiriçá. Era um sonho, né, e um projeto da gestão anterior até. Nós temos que reconhecer isso, e que foi desenvolvido e acelerado esse processo, como todos os outros, para que acontecesse esse momento. Dia 26, às 10 horas, nós estaremos inaugurando. A mudança vai ser durante a semana do CRAS Noêmia, né? Nós não vamos desassistir a Noêmia, vai fazer parte desse CRAS aqui. Nós estamos felizes porque conseguimos cumprir isso. Atrasado um pouquinho, porque a minha ideia é que em 2017 fosse cumprido todas as metas traçadas em janeiro, na chegada desse governo à prefeitura, e que apenas faltou a inauguração do CRAS Cidadania. A sua secretaria tem trabalhado muito forte na busca de recursos que ficaram para trás por falta de projetos ou por outros motivos de documentação. Esse CRAS, os valores investidos aqui, também são frutos desse trabalho que a sua secretaria tem feito. Esse trabalho que nós fizemos desde o início, né, na busca dos recursos que não estavam vindo. Nós tivemos um aporte esse ano a mais do que o que estava previsto, de R$ 694 mil para o serviço, CRAS, CREAS e equipe volante. E isso aí chegou no final do ano para nós, e nós estamos investindo nesse trabalho forte dos CRAS, sem esquecer que nós temos um CREAS que está num lugar central, mas que é alugado o prédio. Nós estamos também com um projeto para que esse ano comece o início do prédio novo, né, que vai ser na rua 7 de setembro, central, para atendimento a essas pessoas com mais necessidades ainda do que aqueles que estão nos bairros. Um prédio novo, com salas, inclusive, que vão dar a possibilidade de fazer um trabalho ainda melhor com os grupos da terceira idade, com gestantes, com os pacientes que aqui vierem buscar o tratamento, buscar um auxílio, uma ajuda. Bem melhor. Nós, quando assumimos, nós pensamos em esticar bem as cordas, né? O que eu digo com esticar as cordas é usar o máximo necessário dessas pessoas que são profissionais competentes, que estão nos CRAS e no CREAS. E é dessa forma que nós temos agido, buscando de uma forma profissional, com profissionais competentes, fazer um trabalho melhor ainda, mais e melhor para a nossa comunidade. As pessoas que mais precisam, que são abandonadas, que são às vezes esquecidas pelos governos, nós estamos lembrando deles, buscando, não só com lembrança, mas com o serviço necessário a eles. O novo CRAS atenderá os seguintes bairros: Noêmia, Coab, Tibiriçá, Santa Helena, Santa Terezinha, Medianeira, Gonçalves, Bairro Universitário, Bairro Vila Verde, Ponte Verde, São José e Bairro Eucaliptos. O CRAS Cidadania aqui no bairro Tibiriçá está localizado na rua Gregório da Fonseca 720, inauguração dia 26 às 10 da manhã, mas a população já vai poder desfrutar desse novo espaço a partir de quando, secretário? A partir da tarde do mesmo dia, do dia 26. Para localizar melhor ainda, nós temos o trevo da Coab,
2 quadras entra à esquerda, né, bem próximo à Supercreche. Todo mundo vai saber o local. Nós vamos estar aqui no dia 26, na inauguração, e à tarde, como já frisei, nós vamos estar atendendo a população. Quero agradecer ao secretário Newton Fortes e deixar o convite para a população aqui da região do bairro Tibiriçá, dia 26 de janeiro, às 10 da manhã, inauguração do CRAS Cidadania. Na parte da tarde, já disponível o atendimento para a população. Darcy, volto com você aí no estúdio. Tá certo, obrigada João Paulo pelas informações. Bom, uma pergunta para você. Você já teve um professor ou professora que marcou sua vida? Para o bem, é claro. Te ensinou de uma forma bem mais fácil? Depois do intervalo, Denise Belladonna fala de um método da ciência cognitiva que ajuda no aprendizado. E ainda hoje você vai ver roubo de malotes em Cachoeira do Sul. Ontem foi localizado o carro usado no assalto. Veja aí as imagens. 12h10 pelo horário de Brasília. Nós voltamos dentro de 1 minuto. Já estamos de volta, agora 12h12 pelo horário de Brasília, e a Coordenadoria de Projetos Sociais de Cachoeira do Sul disponibiliza 2 cursos gratuitos para a população. O repórter João Paulo tem as informações. João Paulo? Na próxima semana, a Coordenadoria de Projetos Sociais aqui de Cachoeira do Sul estará disponibilizando à população 2 cursos. Terça-feira, dia 23, macramê, e quarta-feira, dia 25, costura à mão. Nós vamos conversar com a professora que estará dando esses cursos. Marta, como é que está a expectativa aí e o que vai ser oferecido para aquelas pessoas que estarão participando com vocês aqui? Na realidade, já é a 3ª turma de macramê. Eu aprendi a fazer o macramê com uma voluntária que eu ensinei ela a cortar cabelo. E nós trocamos, aí ela veio nos ensinar a fazer macramê. Aí eu aprendi, agora eu estou repassando esse aprendizado. Que as pessoas olham, assim, se identificam, acham uma coisa diferente, até mesmo para fazer e deixar no banheiro, que é muito bonito. E o curso é sem custo, né? Funcionará das 9 às 11 horas da manhã, aqui na Coordenadoria de Projetos Sociais e Culturais, que temos sob comando a nossa primeira-dama, a senhora Jussara Gnatti. Então, as alunas devem vir fazer as inscrições aqui comigo, no horário das 8 às 14 horas da tarde, onde elas levarão uma listinha de materiais que tem que trazer. É básico, para o curso de macramê, é uma toalhinha, uma linha de fazer macramê, que se compra nos locais onde vende esses materiais de artesanato, uma agulha de crochê e um tijolo. Olha, por que o tijolo? O tijolo a gente precisa para poder firmar a toalha em cima da mesa, para poder trabalhar com as linhas. E a agulha de crochê é para colocar as linhas na toalhinha, que na realidade o macramê são trabalhados em uma sequência de linhas enroladas, que saem em formas diferentes. E o curso acontecerá nos meses de fevereiro e março. E que horas que vai acontecer os cursos e até quando se pode fazer a inscrição? Sim, nós disponibilizamos 10 vagas para cada curso, haja vista que para poder dar o atendimento e auxílio a todas as alunas, assim, seria difícil se fosse para mais alunas, né? Porque tem pessoas que pegam mais rápido o jeito de trabalhar e tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, das 9 da manhã às 11h30. Se passar um pouquinho, não tem problema, porque eu estarei aqui até às 14 horas. Os cursos têm início logo que as 10 vagas forem preenchidas em cada uma das opções. Mas tive o prazer de falar com Ilma, primeira inscrita no curso de macramê. Ela fala da expectativa e o porquê optou por fazer o curso de artesanato. Foi de macramê. É porque eu gosto de artesanato. Qualquer tipo de artesanato eu gosto. E agora, como eu estou aposentada, eu preciso ocupar a minha mente. É uma oportunidade também para as pessoas desenvolverem uma atividade para renda, inclusive. Exatamente. E para a mente da pessoa também é muito bom, né? Qual foi a expectativa de ser a primeira a ser inscrita? Eu fiquei feliz. Fiquei feliz.
A Coordenadoria de Projetos Sociais funciona de segunda a sexta-feira no antigo Bar América, bem no centro de Cachoeira do Sul. Outras informações sobre os cursos você pode obter pelo telefone, código de área 51 3724 6025. E lembrando que esses cursos começam apenas quando forem preenchidas as vagas. São 20 vagas no total, 10 vagas para macramê e 10 vagas para costura à mão, totalmente gratuito. Tem que ir lá se inscrever, viu? Gente, aprender pode ser uma experiência fascinante, principalmente se aquele que se dispõe a ensinar usar o método adequado, envolvendo todos os 5 sentidos nesse aprendizado. Você já deve ter tido alguma experiência com um professor ou professora que marcou a sua vida, que o conteúdo se tornou fácil de aprender. A gente nunca mais esquece um bom professor com a didática certa. O pensamento espacial, por exemplo, é uma alternativa para orientar e envolver alunos. É uma maneira de pensar e raciocinar visualmente com formas e disposição no espaço. Entenda melhor no comentário de Denise Belladonna. Boa tarde. Para uma palestra que me foi solicitada, preparei um material sobre como ensinar do jeito que o aluno aprende, falando das perspectivas após o advento da ressonância magnética, que se tornou uma parceira da educação também. A esse material eu dei o nome de Pedagogia Honesta, ensinando do jeito que o aluno aprende. Um aspecto deste assunto foi trazido pela revista Educação no mês de abril de 2017 e foi caracterizado pela análise feita no cérebro de Albert Einstein após a sua morte, quando descobriram que o seu córtex parietal, região associada ao pensamento matemático e ao pensamento espacial, tinha tamanho surpreendentemente maior do que o da maioria das pessoas. Esse fato mostrou a relação entre o pensamento espacial e o pensamento matemático, o que pode estender-se à associação do pensamento espacial à maneira como nos orientamos e manipulamos o espaço que nos rodeia com várias habilidades de resoluções de problemas, desde encontrar um carro no estacionamento até desenhar um satélite espacial ou acertar a bola na cesta de basquete. O conhecimento do pensamento espacial é importante tanto para educadores de lares, educadores das escolas, como também para os alunos. O pensamento espacial relaciona as principais estruturas que estão na mente, orienta a formação de conceitos, dá clareza mental e pode determinar uma carreira bem-sucedida. Vamos ver, faça um exercício comigo. Ouça a palavra que eu vou dizer. Cadeira. Com certeza você já visualizou o objeto com detalhes. Pés, encosto, assento. O que você fez nesse momento, baseado na sua experiência diária que foi adquirida na vida, foi o que a ciência cognitiva chama de pensamento espacial e que comprovadamente pelas imagens e estudos de campo, quem tem mais desenvolvido tem mais sucesso em carreiras científicas, nas habilidades verbais e matemáticas. O pensamento espacial é um conjunto complexo de processos paralelos que envolve uma série de estruturas especializadas em diversas partes do cérebro humano. E o desenvolvemos através das experiências que temos, desde os primeiros dias de vida. Pais e professores, o pensamento espacial é fundamental para todas as aprendizagens. Aqui eu chamo a atenção dos pais, porque quando as crianças chegam no ensino formal, na escola, na maioria das vezes os professores, mesmo trabalhando na ideia de pensamento espacial, já precisam dele formado para formar algumas relações cognitivas e desenvolver com os alunos alguns conhecimentos. Isso vale para pais e alunos. O domínio do conhecimento que é abstrato ocorre proporcionalmente ao enriquecimento do concreto sensorial do aluno. Tocar estruturas, conhecer lugares amplos e pequenos, sentir cheiros, especialmente os agradáveis, encontrar cores na natureza e fora dela, ouvir sons, especialmente os musicais, que têm escalas perfeitas, descobrir direções, orientar-se através dessas direções. Eu diria aos alunos, aproveitem as oportunidades
estar exposto às situações na proteção dos pais é a melhor experiência e a mais significativa que podemos ter. Professores, as melhores evidências que as ciências cognitivas e a neurociência nos dão é que se você está mudando espacialmente, ainda pode aprender. No momento em que se tornar passivo, certamente diminui ou para de aprender. Então, até o nosso próximo encontro. Pode chover em Cachoeira do Sul nesta quarta-feira. O dia será de sol com muitas nuvens durante tarde, pancadas de chuva no fim da tarde e início da noite, mínima de 21, máxima de 33 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 24 e 34 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens pela manhã, períodos de nublado, mas sem possibilidade de chuva, mínima de 23, máxima de 32 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, mas algumas regiões terão períodos de maior nebulosidade ao longo do dia. Aquece rapidamente já no início da tarde e a jornada será de calor no estado com marcas acima dos 30 graus na maioria das regiões. O aquecimento estimula a criação de nuvens mais desenvolvidas entre o final da tarde e início da noite, provocando pancadas de chuva em várias regiões. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 33 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. E em Santa Maria, na região central, 32. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30. Cães e cavalos muitas vezes fazem a diferença no trabalho dos órgãos da segurança pública. Os animais atuam na localização de drogas, no resgate de pessoas e na contenção de tumultos. Mas a relação de amizade e confiança com os policiais trazem os bons resultados. E eles só são possíveis devido ao treinamento e ao companheirismo. A partir de agora, quando se aposentarem, esses animais poderão ser adotados pelos servidores com quem sempre trabalharam. O governador José Ivo Sartori e o deputado estadual Gabriel Souza, líder do governo na Assembleia Legislativa, apresentaram oficialmente a Lei 15.106/18, chamada de Lei Nanquim. A partir de agora, em vez de leiloados, cães e cavalos que atuaram no policiamento e em outras atividades podem ser adotados por entidades de proteção animal e pessoas físicas. A preferência será dada ao servidor público que trabalhou com o animal aposentado. Possibilita a doação desses animais ao fim da sua vida laboral na corporação, tanto os equinos quanto os cães, para entidades de proteção animal ou até mesmo para os policiais que trabalharam com esses animais durante esse período. Então, como são animais que prestaram um serviço importante à sociedade, nós entendemos ser justo, não é? E também ao alcance do interesse público que esses animais, na sua aposentadoria, digamos assim, estejam em boas mãos e que a partir daí possam viver o resto das suas vidas com bem-estar animal e também na proteção de alguém, não é? Uma pessoa física ou pessoa jurídica que possa oferecer esse bem-estar a ele. E além do que, ainda nós temos o fim então dos leilões, não é? Então aqueles animais que tenham adotantes, que vão, evidentemente, oferecer o bem-estar adequado, esses animais estarão dispensados de ir ao leilão. E leilão, eventualmente, na legislação antiga, não se podia, por exemplo, descartar a hipótese de alguns equinos irem, inclusive, para abate ou para virarem animais de tração. O nome Nanquim é uma homenagem ao cavalo que acompanhou a ex-policial militar Kelly Timóteo por 5 anos na Brigada Militar em Passo Fundo. O caso ganhou repercussão em julho do ano passado, quando soube que o ex-parceiro iria a leilão. Kelly, hoje advogada, começou um movimento nas redes sociais. O apelo chegou às autoridades e resultou na mudança da legislação. O leilão de Nanquim foi cancelado.
Sartori afirma que, ao sancionar a lei, ouviu a população gaúcha. Aprendemos também que o poder público também tem que ouvir. Ele não pode só fazer o que ele quer. Ele também precisa ouvir. E é importante que as pessoas inspirem e que as pessoas contribuam através dos questionamentos ou das sugestões para a melhoria da legislação e dos serviços prestados. 12h26 pelo horário de Brasília, nós vamos para o intervalo e a seguir continuamos falando de segurança pública. Os números da criminalidade no estado, apesar de menores, estão muito aquém do ideal. Conversamos com a juíza da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre sobre a superlotação dos presídios gaúchos. E o roubo de malotes em Cachoeira do Sul. Ontem foi localizado o carro usado no assalto. Você vai ver os detalhes depois do intervalo. Voltamos em 1 minuto. O carro utilizado nos ataques que resultaram no roubo de um malote num assalto a uma mulher em Cachoeira do Sul na última semana foi localizado no fim da manhã de terça-feira numa casa no bairro Progresso, em Santa Cruz do Sul. O New Fiesta Azul foi encontrado durante a Operação Meio-Dia. O veículo estava na casa de Marco Antônio de Carvalho, de 43 anos. O detido utiliza tornozeleira eletrônica, mas, segundo informações da polícia, não tem envolvimento nos crimes cometidos em Cachoeira do Sul. O carro estava coberto por uma lona preta e foi roubado no dia 5 em Porto Alegre. As placas do veículo eram clonadas. Os agentes ainda localizaram na casa um revólver calibre .357, munições .357 e .38 e ainda um colete à prova de balas. A Polícia Civil de Cachoeira do Sul já identificou os 2 suspeitos de terem cometido os crimes, mas ainda não divulgou a identidade dos criminosos. E ainda sobre os roubos de malotes ocorridos em Cachoeira do Sul, semana passada foram 2, Oscar Sartório analisa o outro lado da história. Qual o direito e a responsabilidade tem o trabalhador que lida com esse tipo de serviço considerado perigoso? Muito boa tarde a todos. Várias pessoas me questionaram sobre a responsabilidade do caso do empregado ser obrigado pelo patrão a levar, mesmo que eventualmente, quantia de dinheiro da empresa ao banco, especialmente quando o cargo ocupado pelo trabalhador não está intimamente ligado ao transporte de valores. Bem, primeiro devemos esclarecer que um dos deveres do empregador é zelar pela segurança de seus trabalhadores enquanto estão prestando serviço e que o transporte de valores é atividade perigosa. Além de que, o transporte de valores deve ser executado por empresa de segurança, que possua trabalhadores especializados, treinados e devidamente equipados para esse tipo de operação. É importante lembrar que os profissionais legalmente treinados para essa situação recebem adicional de periculosidade, porque ficam expostos a roubos e outras espécies de violência física e sofrem abalos psíquicos inerentes ao exercício de suas atividades profissionais. Por tal motivo, a legislação trabalhista, por meio do artigo 193, inciso 2 da CLT, assim dispõe. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. De sorte que comete uma ilegalidade o empregador quando, ao invés de contratar uma empresa especializada, expõe um funcionário sem o devido preparo a uma atividade de risco. O entendimento dos tribunais do trabalho é que o transporte de valores sem o atendimento das exigências previstas na lei expõe o empregado a risco e enseja o pagamento da indenização por dano moral, ainda que ele não tenha sido vítima de assalto. A violência está presente no dia a dia. Hoje o cidadão vive a angústia, o medo de ser assaltado, ferido ou morto por uns míseros trocados. Imagina o empregado, sem o devido preparo, transportando vultosa soma
dê dinheiro da empresa para o banco. No setor de transporte de valores, o bom mesmo é não arriscar, porque burlar a lei não faz bem para a saúde financeira da empresa e nem para a saúde física e mental do trabalhador. Reflitam sobre isso e até o nosso próximo encontro. Nesta semana, como mostramos aqui, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul divulgou os números da criminalidade no estado. De 20 tipos de crimes, obtivemos uma diminuição de ocorrências em 16 crimes. Mas a situação está muito longe da ideal. Ainda é preciso muito esforço por parte da gestão pública para que tenhamos o mínimo de sensação de segurança. E o esforço é de todos os setores, não só da segurança. Precisa educação, saúde, infraestrutura, pelo menos os pilares básicos que sustentam qualquer sociedade. Você vai ver agora uma entrevista realizada em Porto Alegre com a juíza da Vara de Execuções Criminais, Patrícia Fraga. Ela ressalta que a sociedade precisa exigir mudanças. Veja só. Doutora Patrícia Fraga, o que está errado? De que forma o Rio Grande do Sul precisa mudar sua forma de trabalho, sua forma de colocar os presos dentro do sistema? Na verdade, eu acho que está errado uma mudança, a cultura. A cultura que hoje é a sociedade gaúcha, que são as pessoas que moram no estado do Rio Grande do Sul, porque quando a gente fala em sociedade, a gente tem que pensar em pessoas, não um ente abstrato. Sociedade não é um ente abstrato, não. A sociedade é um grupo de pessoas que convivem em determinado local. Mudar a cultura de que como está havendo a violência. Nós temos, eu acho que nós atingimos degraus muito grandes na escala da violência, que me assusta, que te assusta, que assusta todos nós. Eu tenho tanto medo de sair na rua de noite, ou de ser assaltada com um carro, ou que um familiar venha sofrer uma agressão, ou que eu venha sofrer uma agressão, como qualquer outra pessoa. Então, o que nós temos que pensar? Como surge esse problema? E atacar o problema nas suas diversas formas. A liberdade por liberdade não funciona. Liberar um preso sem que ele tenha e jogá-lo no mesmo círculo vicioso de que ele veio, vai fazer só com que ele volte. Então, nós temos que começar a pensar, até de forma egoísta, como o que fazer para que essas pessoas não voltem para o sistema prisional, porque a volta ao sistema prisional significa que alguém lá fora foi de alguma forma lesado ou lesionado. É isso que nós temos que pensar. Claro, dentro da minha percepção, eu acho que tudo começaria com projetos sociais, dentro de comunidades carentes. Está na hora do Estado pensar em substituir a figura do traficante, ou do criminoso, como sendo a pessoa de respeito na comunidade, como sendo a pessoa que faz as festas, as pessoas que beneficiam a comunidade, por atividades de esporte, por abrir escolas no final de semana, por tomar o lugar que hoje pertence ao crime. A juíza Patrícia Fraga trabalha na Vara de Execuções Criminais da capital gaúcha. Em 2016, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul recebeu 2.608 ocorrências de homicídio doloso, aquele praticado com a intenção de matar. E, segundo ela, a grande maioria motivados pelo tráfico de drogas. É o tráfico de drogas nas suas mais diversas relações com outros crimes, com homicídio, com violências diversas contra a pessoa, como latrocínio, contra roubo de carro, com pequenos furtos dos drogaditos. Então, o tráfico de drogas, as drogas em si, a utilização, o consumo de drogas em si, tem trazido hoje prejuízos enormes à sociedade, a nossas pessoas que vivem como um todo. Então, acho que são necessários dois pontos. Fornecer o Estado às nossas crianças e adolescentes na rua, e dentro do presídio, porque a gente tem que pensar assim, o que nós teríamos de fazer para evitar a violência?
Por isso que eu falo sempre nessa fase inicial, do Estado ter uma intervenção firme de políticas públicas antes que aconteça a violência. Porque eu não quero ser assaltada. Se eu, entre ser assaltada e o rapaz ser preso, a menina ser presa, e entre não ser assaltada, eu prefiro não ser. Então, eu acho que é isso. O que nós temos que pensar? Bom, como evitar essa violência? Bom, com políticas sociais. Com a ocorrida violência, eu não vou dizer, não, eu não quero que o rapaz que colocou a arma na minha cabeça e levou meu carro não seja preso, eu quero. Assim como todas as pessoas, eu vou querer a recuperação do meu carro, eu vou querer que ele seja preso, vou querer que ele seja... E aí que está o problema da gente usar a palavra punido. Porque punição por si só não ensina. Não vai evitar que ele, amanhã ou depois, eu encontre na esquina e ele roube o meu carro de novo, ou roube o carro do vizinho, ou não. Porque em algum momento não existe pena perpétua no Brasil. Então, em algum momento, ele vai sair do presídio. E ele vai voltar. E ele vai voltar a cometer. Se não estiver dentro do presídio, também tratamento penal. Se tu não conseguir mostrar para aquela pessoa, por isso que não só punir, mas mostrar para aquela pessoa que existe, sim, outras formas de se ganhar a vida de forma lícita, e que essas formas de ganhar a vida de forma lícita talvez deem mais satisfação pessoal para ele do que ser um criminoso. A promessa de melhoria deve ser aplicada na Penitenciária Estadual de Canoas. No discurso das autoridades, o compromisso com o modelo de inclusão social e ambiente humanizado, oposto à realidade do Presídio Central, será mantido temporariamente com a administração da Brigada Militar. Da maneira como hoje trabalham os agentes da SUSEP, também da Brigada Militar, há como levar isso para outros presídios do Estado? Eu vou dizer assim, há presídios que já estão na mão de facção, o Central e tantos outros presídios, é muito difícil. Mas o que acontece em presídios novos? A PECAM vai ter esse pequeno e depois capacidade para 3 módulos de 800 presos, 2.400 presos. O que vai ser preciso? Investimento grande do Estado, no sentido de que haja agentes penitenciários suficientes, agentes penitenciários treinados, haja também a não entrada das facções, para que não subjuguem esses presos que estão lá para só cumprir a sua pena e, digamos assim, e mudar a sua mentalidade, em que ser agredido e agredir não é mais o normal, e levar isso para a rua. Porque a grande importância da mudança da mentalidade dentro do presídio é que aquela pessoa sai muito menos perigosa para a rua. O que resulta numa violência muito menor contra a sociedade. Eu digo, se todos fossem bastante egoístas, pensariam assim, não, espera um pouquinho, como é que eu vou fazer que esse cara saia do presídio e não vai me assaltar? Porque todos vão sair. Num momento ou outro, vão sair. Então, a questão não é, eu brinco, a gente não cuida de anjos, mas a gente não quer formar monstros. Não é a questão de cuidar de anjinho, que não fez nada, não. É a questão de punição, claro. Não vou ser hipócrita dizer que não há punição, porque é uma restrição de liberdade, mas também, de forma muito importante, muito presente, a questão do ensino e responsabilização. Tu te responsabilizar pelos teus atos, por aquilo que tu fez, e tu saber que existe um outro caminho a ser traçado. Que tu não é obrigada a ser violento, que esse mundo... Daí diz, no Brasil, o bebê que nasce no Brasil nasce mais violento que o bebê que nasce no Japão? Não. Para mim, esses bebês têm a mesma índole, se podemos dizer assim. O que está acontecendo é que na sociedade, quando eles vêm para dentro da sua área de cultura, eles estão sendo abandonados pelo Estado. Eles não... Hoje em dia, as escolas estão paradas.
né? Então, os nossos adolescentes, ao invés de estar na escola, praticando alguma atividade esportiva, estão em casa, à mercê da televisão e à mercê de diversas outras influências negativas, né? Enquanto o pai e a mãe têm que trabalhar. Porque também nós vamos exigir, não, todo mundo agora para... Não, nós temos que ser realistas, não podemos fazer de conta que, não, mas os pais não cuidaram. Mas os pais também têm que trabalhar. Claro que os pais têm influência importante sobre os filhos, né? Mas essa influência, hoje em dia, não é 24 horas. A mãe tem que sair para trabalhar para botar comida na mesa. Muitas vezes a mãe é a única pessoa da casa que sustenta. O Estado está na hora de se apoderar das suas cadeias, não só por fora, mas também por dentro, tá? Teremos esse desafio, que são 2.800 vagas livres de facção. Juíza, você falou da superlotação. Esse problema hoje faz você refletir, rever o caso na hora de dar o decreto final, no momento de uma audiência? Sinceramente, há casos graves que eu não posso abrir mão de manter preso, porque eu também às vezes substituo o crime. Então, há casos graves, principalmente envolvendo redução roubo. da pena também. Na verdade, o que eu faço pessoalmente, né, é procurar manter um equilíbrio. Eu acho importante a palavra equilíbrio, né? Eu não vou, muitas vezes, manter um furto preso, né, e deixar para deixar um latrocínio, um roubo solto. Não. Crimes que não representem ameaça à vida das pessoas, né, eu solto com mais facilidade. Observado sempre certos requisitos. Não é só uma superlotação carcerária que vai me fazer soltar um homicida. Uma pessoa que tem diversos... Eu falando pessoalmente, eu juíza, né, dentro da minha... Porque eu acho que é muito errada essa pressão que existe do juiz ter de decidir porque não existe vagas, porque a sociedade tem medo. Não, o juiz tem que decidir olhando o processo e fazendo a consideração se há risco à sociedade se aquela pessoa voltar. Claro que às vezes tu vai errar. Eu tive casos, até na execução, não que eu sentenciei, mas ele veio com tráfico de drogas, com 4 anos de pena, quando depois ele veio com homicídio. Ele saiu de um crime que potencialmente, como para a sociedade, é perigoso, mas não é como roubo, em que há uma ameaça imediata à vida da pessoa, né? Isso acontece, né? Mas só pela superlotação, não. Eu não solto. Eu tenho essa questão de que nós precisamos lutar para conseguir mais vagas. A sociedade precisa disso. E mais vagas não como é hoje. Como é hoje é total... É jogar dinheiro do Estado fora. É criar monstro. É criar monstro. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Auxiliar de indústria, 3 vagas. Uma vaga para operador de empilhadeira. Tratorista agrícola, 1 vaga. 28 vagas para ajudante de reflorestamento. Encarregado de serviço florestal, 1 vaga. Uma vaga para farmacêutico. 1 vaga para mecânico de manutenção de máquinas. Açougueiro, 1 vaga. 1 vaga para operador eletromecânico. Vendedor de consórcios, 1 vaga. 1 vaga para pintor e preparador automotivo. 1 vaga para piloto de aviação agrícola. Mecânico de manutenção de aeronaves, 1 vaga. 1 vaga para técnico agrícola. E 1 vaga para instrutor de voo. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro.
Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossas redes sociais facebook.com/TV Cachoeira ou novotempo.com/NTSul. O NT Sul desta quarta-feira fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.